Boa noite a todos e a todas. Em nome de Deus e do povo, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido a vereadora Thaíse para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Vamos todos em pé, ouvir a palavra de Deus. E vamos continuar em pé depois da leitura, pelos falecidos da semana, do mês, em agradecimento também a Deus por esse ano que nós tivemos todos juntos, agradecendo ao Senhor porque o boletim da Covid de hoje está zerado, sem nenhum caso aqui no nosso município. Boa noite. Bem-aventurados os homens que se põem no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e os que se desviam para a mentira. Palavra do Senhor. Peço ao segundo secretário, o vereador Cristiano, que faça a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Alessandra Aparecida da Cruz. Presente. Suzete de Cássia Sec Marra. Presente. Victor Gabriel dos Santos. Presente. Cristiano Gomes Francisco, presente. Agnaldo de Souza Costa. Presente. Evandro da Silva Azevedo. Presente. Leonardo Simile Molina. Presente. Thaís e Gisele Cordeiro. Presente. Walter Luiz Miquelan. Presente. Encontram-se os 9 vereadores presentes na casa. Muito bem, a ata da sessão anterior está em discussão. Terminada a discussão, passamos então para a votação. Os vereadores que concordam com a ata permaneçam como estão e os que discordam se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Presente. Oi, Eison. Peço ao primeiro secretário, o vereador Victor, que faça a leitura do expediente. Boa noite a todos, excelentíssima senhora presidente, sem matérias no expediente. Não havendo matéria no expediente, convido Luiz Carlos Crepaldi, secretário administrativo dessa casa, para colher as assinaturas dos vereadores e vereadoras que farão uso da tribuna. É aqui mesmo? Muito bem, nesse momento eu convido a vice-presidente dessa casa para assumir a presidência, para eu, Alessandra, fazer uso da tribuna. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, aqueles que nos ouvem através aí da transmissão do nosso site da Câmara, hoje eu estou aqui para fazer uso da tribuna, para agradecer a Deus por esse ano, primeiro ano de mandato, agradecer pela saúde que o Senhor nos concedeu, estamos aí firmes e fortes, graças a Deus, agradecer por discernimento que Ele dá a cada momento, em várias situações que a gente enfrenta e que nós,
acima de qualquer aprendizado ou sabedoria dessa terra, nós precisamos ter a sabedoria divina. Sabemos que não é fácil, cada um de nós temos um entendimento, cada um de nós temos aí uma forma de trabalho, mas o nosso objetivo maior é trabalhar pela nossa população, o nosso povo. Então eu quero agradecer aos meus companheiros e companheiras, pedir perdão se de repente, nesse ano, as coisas não aconteceram conforme queríamos, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Um ano novo se inicia, 2022. Que seja um ano de muita prosperidade para nós, de muito diálogo, de muita fé e de muita saúde. Que o Senhor possa encaminhar todos os nossos projetos para que junto a gente permaneça firme e forte com o mesmo objetivo. Quero mais uma vez agradecer a todos os funcionários dessa casa que não mediram esforços, desde a pessoa que faz a limpeza até a pessoa que dá o parecer aí nos nossos projetos, que dá aí o parecer, o suporte em todos os materiais que nós discutimos, a parte burocrática que entra nessa casa. Agradecer de coração. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe grandemente. Convido a Alessandra Aparecida da Cruz para tomar posse da presidência. Agradeço à vice-presidente dessa casa, a Suzete, por ter assumido essa presidência. Convido agora o vereador Leonardo Simili Molina para fazer uso da tribuna. Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos, uma boa noite. Eu também quero usar esse espaço, essa oportunidade, para primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu para estar representando o povo de Terra Rica. E nesse ano que passou, um ano de muita luta, muita dificuldade, mas até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus esteve com a gente. Eu só quero, nessa noite, agradecer a Deus e pedir que Ele continue nos abençoando, continue conduzindo os nossos pensamentos, as nossas atitudes para o bem comum da nossa cidade. Também quero parabenizar todos os vereadores, desejando aí um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, e também a toda a população de Terra Rica. É o meu sincero desejo que todos sejam abençoados por Deus nessas datas festivas, que nós viemos realmente ser felizes e que nós possamos ter um fim de ano abençoado por Deus. Sem mais, uma boa noite a todos. Não havendo mais inscritos para fazer uso da tribuna, peço ao primeiro secretário, vereador Victor, que faça a leitura da ordem do dia. Prefeitura do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, projeto de lei número 088/2021. Súmula. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, e dá outras providências. O projeto de lei número 088/2021, ele se encontra em segunda discussão. Terminada a discussão, passamos então para a segunda votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes em segunda votação. Prefeitura do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, projeto de lei número 087/2021, súmula. Dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito especial no orçamento em vigor, inclui ações no PPA, lei número 054/2017, e inclui metas na LDO, lei número 057/2020, e dá outras providências. O projeto de lei número 087/2021, ele está em terceira discussão.
Terminada a discussão, passamos então para a terceira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Aprovado por todos os vereadores em terceira votação. Prefeitura do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, projeto de lei número 082/2021, súmula. Autoriza a assinatura de termo de fomento com a Associação Amigo dos Animais de Terra Rica, Bicho Bom, e dá outras providências. O projeto de lei número 082/2021 se encontra em terceira discussão. Terminada a discussão, passamos então para a terceira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Aprovado em terceira votação por todos os vereadores presentes. Prefeitura do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, projeto de lei número 083/2021, súmula. Autoriza a assinatura de termo de fomento com a Casa Santo Eduardo, Obras Unidas, São Vicente de Paulo, Asilo e dá outras providências. O projeto de lei número 083/2021 se encontra em terceira discussão. Terminada a discussão, passamos então para a terceira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes em terceira votação. Prefeitura do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, projeto de lei número 084/2021, súmula. Autoriza a assinatura de termo de fomento com a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, a APMI, e dá outras providências. O projeto de lei número 084/2021, ele se encontra em terceira discussão. Terminada a discussão, passamos para a terceira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes em terceira votação. Prefeitura do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, projeto de lei número 085/2021, súmula. Autoriza a assinatura de termo de fomento com o Instituto Educacional Terra Rica, Colégio Passo a Passo e dá outras providências. O projeto de lei número 085/2021 se encontra em terceira discussão. Terminada a discussão, passamos então para a terceira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Aprovado por todos os vereadores em terceira votação. Prefeitura do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, projeto de lei número 086/2021, súmula. Autoriza a assinatura de termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, e dá outras providências. Projeto de lei número 086/2021, ele está em terceira discussão. Terminada a discussão, passamos então para a terceira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Aprovado por todos os vereadores em terceira votação. Prefeitura do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, projeto de lei número 081/2021, súmula. Autoriza a assinatura de termo de fomento com a Associação dos Artesãos de Terra Rica, ASATER, e dá outras providências. O projeto de lei número 081/2021, ele se encontra em terceira discussão. Terminada a discussão, passamos então para a terceira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes em terceira votação. Só aqui, né? Aqui.
Prefeitura do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, projeto de lei número 069/2021. Súmula: estima a receita e fixa a despesa do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2022. O projeto de lei número 069/2021, que se trata da LOA, ela se encontra em segunda discussão, com a emenda. Terminada a discussão, passamos então para a segunda votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes, em segunda votação. E aonde foi apresentadas as emendas. Todos já têm conhecimento, toda emenda vai ser uma por uma. Tá. Prefeitura do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, projeto de lei número 025/2021, súmula: institui a política de desenvolvimento urbano de Terra Rica, Estado do Paraná, fundamentada nas disposições do Plano Diretor Municipal e da outras providências. Segue as emendas que serão incluídas no Plano Diretor. Câmara Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná. O vereador Victor Gabriel dos Santos, nos termos do artigo 157, inciso parágrafo 1º, inciso 3º do regime interno, resolve apresentar a emenda aditiva ao projeto de lei número 025/2021. Emenda aditiva ao projeto de lei número 025/2021, súmula: inclui dispositivos no projeto de lei número 025/2021, artigo 1º, acrescenta a linha D no inciso 4º do artigo 45 do projeto de lei número 025/2021, o qual terá a seguinte redação: artigo 45, inciso 4º, a linha D. Elaborar estratégias que facilitem a chegada até o município de Terra Rica via transporte aéreo. Artigo 2º, esta emenda, depois de aprovada pelo plenário, deverá fazer parte da redação do referido projeto de lei. Terra Rica, Estado do Paraná, 29 de novembro de 2021. Victor Gabriel dos Santos, vereador. A emenda aditiva proposta pelo vereador Victor Gabriel dos Santos se encontra em primeira discussão. Terminada a discussão, passamos então para a votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestem. Aprovada a emenda em primeira votação. Em única votação. O vereador Cristiano Gomes Francisco, infraassinado no uso de suas atribuições,
nos termos do artigo 157, parágrafo 1º, inciso 4º do regime interno, resolve apresentar a emenda aditiva ao projeto de lei número 029/2021. Emenda modificativa. Súmula. Modifica dispositivo no projeto de lei número 029/2021. Artigo 1º. Modifica o caput do artigo 4º do projeto de lei 029/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 4º. Considera-se fracionamento ou desdobro a subdivisão de um lote urbano destinado à edificação, que não ultrapasse as dimensões de uma quadra urbana, oriundo das demais modalidades de parcelamento do solo, servido de infraestrutura básica, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logadouros públicos, nem no mesmo prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes, e desde que o lote a ser fracionado e a área remanescente tenha as medidas mínimas de 180 metros quadrados e de área e testada para a via pública de no mínimo 7 metros lineares. Artigo 2º. Esta emenda, depois de aprovada pelo plenário, deverá fazer parte da redação do referido projeto de lei. Terra Rica, 27 de setembro de 2021, Cristiano Gomes Francisco, vereador. A emenda modificativa apresentada pelo vereador Cristiano Gomes Francisco está em primeira discussão. Terminada a discussão, passamos então para a primeira votação. Os vereadores que concordam com a emenda modificativa permaneçam como estão. E os que discordam se manifestem. Ergam a mão mais alto possível. Como presidente, eu tenho que desempatar. Eu discordo com a emenda. Câmara Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, os vereadores infracinados no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 157, parágrafo 1º, inciso 1º, do regime interno, resolvem apresentar a emenda aditiva ao projeto de lei número 029/2021. Emenda supressiva. Súmula. Suprime dispositivos no projeto de lei 029/2021. Artigo 1º. Suprime-se o artigo 24 do projeto de lei 029/2021, o qual tem a seguinte redação. Artigo 24. Da área total objeto de desmembramento das glebas, pelo menos 15% serão destinados a áreas públicas, obedecidas às seguintes proporções. Primeiro, no mínimo de 5% da área total serão destinados para equipamentos públicos comunitários. Segundo, mínimo de 10% da área total destinadas a áreas livres de uso público. Artigo 2º. Suprime-se o artigo 25 do projeto de lei número 029/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 25. A área destinada a equipamentos públicos comunitários deverá ter condições técnicas adequadas para a implantação dos mesmos. Parágrafo 1º. As áreas destinadas às áreas livres de uso público deverão ter implantados, a custo do interessado, projeto de arborização ou de recomposição vegetal aprovado pelo órgão de meio ambiente municipal. Parágrafo 2º. O projeto de arborização que se refere ao parágrafo anterior deverá ser apresentado para aprovação junto com os demais projetos solicitados ao empreendedor, com diretrizes estabelecidas pelo órgão de meio ambiente municipal. Artigo 3º. Suprime-se o artigo 37 do projeto de lei número 029/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 37. Os condomínios residenciais horizontais que possuem área superior a 16.000 metros quadrados deverão doar 5% do total do terreno para equipamentos comunitários. Parágrafo único.
a critério do órgão municipal competente, poderão ser adotadas as seguintes alternativas à exigência prevista no caput deste artigo. Artigo, a linha 1. Doação de área para equipamentos comunitários equivalente a 5% do total do terreno em área não adjacente ao condomínio, mediante estudo de demanda a ser apresentado pelo interessado e equivalente em valor e potencial construtivo a que seria doada no perímetro do condomínio residencial horizontal. Artigo 4º, esta emenda, depois de aprovada pelo plenário, deverá fazer parte da redação do referido projeto de lei. Terra Rica, 29 de novembro de 2021, os vereadores. Assinado por todos os vereadores. Muito bem. A emenda supressiva, ela apresentada por todos os vereadores da Casa, ela se encontra em primeira discussão. Ela se encontra em discussão. Terminada a discussão, passamos então para a votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Aprovado por todos os vereadores a emenda supressiva. Emenda modificativa ao projeto de lei número 032/2021, súmula. Modifica dispositivos no projeto de lei número 032/2021. Artigo 1º modifica o artigo 38 do projeto de lei número 032/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 38. O passeio público é considerado parte da via pública normalmente segregado em nível diferente, não destinado ao trânsito de veículos, reservado à circulação de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliários urbanos, equipamentos de infraestrutura, no mínimo 10% de vegetação em áreas residenciais, sendo facultado em áreas comerciais, sinalização e outros fins previstos na legislação, devendo-se observar as disposições contidas em instrução normativa a ser elaborada quanto à construção e manutenção do passeio público. Artigo 2º, esta emenda, depois de aprovada pelo plenário, deverá fazer parte da redação do referido projeto de lei. Terra Rica, 29 de novembro de 2021, Victor Gabriel dos Santos, vereador. A emenda modificativa proposta pelo vereador Victor Gabriel dos Santos está em discussão. Terminada a discussão, passamos então para a votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. A emenda modificativa do vereador Victor Gabriel dos Santos. Emenda modificativa ao projeto de lei 028/2021. Súmula. Modifica dispositivos no projeto de lei número 028/2021, artigo 1º. Modifica-se o parágrafo 2º do artigo 5º do projeto de lei 028/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 5º. Parágrafo 2º. Os processos de concessão serão encaminhados pelo diretor do Distrito Industrial à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que emitirá parecer encaminhando-os ao prefeito municipal para deliberação. Artigo 2º, modifica os incisos 1º, 2º e 3º do parágrafo 2º e 3º do artigo 6º do projeto de lei 028/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 6º. A linha 1ª, até o 6º mês para a obtenção da licença ambiental da instalação, quando a atividade exigir. A linha 2ª, até 12 meses para o início das obras. A linha 3ª, até 24 meses para início de operação. Parágrafo 2º. Os prazos acima mencionados poderão ser prorrogados mediante apresentação de justificativa formal à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que emitirá parecer submetendo à deliberação do prefeito municipal.
Parágrafo 3º. O não cumprimento dos prazos estipulados neste artigo, sem justificativas apresentadas formalmente pelas empresas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e por esta aceita, também formalmente, resultará no cancelamento do termo de concessão do direito real de uso, ficando as obras porventura já realizadas e incorporadas ao patrimônio municipal. Artigo 7º. A localização de cada empresa no distrito industrial será definida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, respeitando os critérios técnicos estabelecidos nesta lei e os interesses da empresa. Artigo 3º. Modifica o artigo 7º do projeto de lei 028/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 7º. A localização de cada empresa no distrito industrial será definida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, respeitados os critérios técnicos estabelecidos nesta lei e o interesse da empresa. Parágrafo único. As empresas interessadas em se instalarem no Distrito Industrial de Terra Rica, Estado do Paraná, deverão preencher o formulário de caracterização do empreendimento para análise pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Artigo 4º. Modifica o caput do artigo 8º do projeto de lei 028/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 8º. O município de Terra Rica, Estado do Paraná, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, exercerá a fiscalização das diretrizes e normas técnicas estabelecidas nesta lei para o cumprimento pelas empresas. Artigo 5º. Modifica o caput do artigo 18 do projeto de lei 028/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 18. As empresas sediadas no distrito industrial não poderão transferir o direito real de uso de áreas ou para outras empresas, sem a autorização formal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do prefeito municipal, e sem que sejam observadas todos os dispositivos desta lei. Artigo 6º. Modifica o caput do artigo 20 do projeto de lei 028/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 20. Antes de iniciar qualquer obra, a empresa deverá apresentar à Divisão de Engenharia e Planejamento para análise e deliberação os projetos de engenharia e arquitetura de suas edificações e instalações compostos, no mínimo, de projeto de terraplanagem, projeto de arquitetura, projeto de água e esgoto e de drenagem pluvial. Artigo 7º. Modifica o inciso 1º do artigo 23 do projeto de lei 028/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 28. Inciso 1º. A empresa deverá projetar dispositivos para tratamento dos fluentes, caso necessário, para a aprovação da Divisão de Engenharia e Planejamento. Artigo 8º. Modifica o caput do artigo 26 do projeto de lei número 028/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 26. A empresa deverá comunicar à Divisão de Engenharia e Planejamento e à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por escrito, as datas do início de obra e términos de suas obras, conforme prazos fixados no termo de concessão. Artigo 9º. Modifica o caput do artigo 29 do projeto de lei número 028/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 29. Qualquer construção, demolição ou reforma da edificação somente poderá ser iniciada após a anuência da Divisão de Engenharia e Planejamento. Artigo 10º. Modifica o caput do artigo 34 do projeto de lei 028/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 34. O Distrito Industrial de Terra Rica, Estado do Paraná,
é um órgão integrante da estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e será administrado por um secretário ocupante de cargo comissionado, nomeado pelo prefeito municipal. Artigo 11. Esta emenda, depois de aprovada pelo plenário, deverá fazer parte da redação do referido projeto de lei. Terra Rica, 29 de novembro de 2021, Victor Gabriel dos Santos, vereador. A emenda modificativa apresentada pelo vereador Victor Gabriel dos Santos se encontra em discussão. Terminada a discussão, passamos então para a votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Aprovada por todos os vereadores a emenda modificativa. Emenda modificativa ao projeto de lei 029/2021. Modifica dispositivos no projeto de lei número 029/2021, artigo 1º. Modifica o artigo 18, inciso 1º, 2º e 3º do projeto de lei 029/2021, o qual terá a seguinte redação: artigo 18, inciso 1º. No loteamento convencional, cujo parcelamento do solo resulte em terrenos compatíveis com os parâmetros de ocupação da Lei Municipal 030/2021, não podendo as áreas públicas serem inferiores a 35% da gleba loteável, descontadas as áreas de preservação permanentes, APP. Observando ainda, inciso 2º, no loteamento de uso industrial, cujo parcelamento do solo resulte em terrenos compatíveis com os parâmetros de ocupação da Lei número 030/2021, com restrição urbanísticas para o uso conflitantes, podendo ser exclusivo de uso industrial. Observando que, inciso 3º, no loteamento de uso industrial, loteamento de uso empresarial, cujo parcelamento de solo destinado absorve atividades comerciais, de serviços e logísticas, preferencialmente dos mesmos segmentos, que resulte em terrenos compatíveis com os parâmetros de ocupação da Lei 030/2021, com restrições urbanísticas para o uso conflitantes, podendo ser ou não de uso exclusivo comercial, de serviços e logísticas, observando que, parágrafo 2º, esta emenda, depois de aprovada pelo plenário, deverá fazer parte da redação do referido projeto de lei. Terra Rica, 29 de novembro de 2021, assinado por todos os vereadores. A emenda modificativa apresentada por todos os vereadores se encontra em discussão. Terminada a discussão, passamos então para a votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Emenda modificativa apresentada por todos os vereadores está aprovada por todos os nobres edis. Cena para mim, Victor, primeiro. Foi corrigido aquele erro. É modificativa. Eu queria ser corrigido também. Eu já corrigi todas, entendeu? Está tudo calmo. Emenda modificativa ao projeto de lei número 030/2021, súmula, modifica dispositivos no projeto de lei número 030/2021, artigo 1º, modifica o parágrafo 1º e 2º do artigo 15 do projeto de lei número 030/2021, o qual terá a seguinte disposição: artigo 15, parágrafo 1º, nas chácaras de lazer, o acesso será livre ao público por uma pista com caixa de rolamento de no mínimo 10 metros lineares de largura, repassada ao município no sentido vertical ao leito do rio, com acesso ao atracadouro, que será construído às espessas do empreendedor, obedecendo aos órgãos estaduais, o que determinou pela portaria número 80/2005 do IAP. Parágrafo 2º, os condomínios de chácara de lazer que estejam localizados a menos de 1.000 metros
de área na margem do rio, pertencentes ao município, que estão dispensados de construir a pista e repassá-las ao município. Artigo 2º. Modifica o artigo 23 do projeto de lei 030/2021, o qual terá a seguinte disposição. Artigo 23. A área urbana da sede do município de Terra Rica, Estado do Paraná, no distrito de Ademar de Barros, conforme o mapa de zoneamento do uso e ocupação do solo, fica subdividida nas seguintes zonas. Primeiro, eixo central. Segundo, zona residencial 1. Terceiro, zona residencial 2. Quarto, zona mista. Quinto, zona residencial controlada. Sexto, zona industrial consolidada. Sétimo, zona de serviços. Oitavo, zona de interesse social consolidada. Nono, zona de interesse social prioritária. 10ª, zona de proteção verde 1. 11ª, zona de proteção verde. 12ª, zona especial do parque urbano. 13ª, zona de expansão 1. 14ª, zona de expansão 2. 15ª, zona de expansão 3. 16ª, zona de expansão 4. 17ª, zona de expansão 5. 18ª, zona de urbanização específica. 19ª, distrito industrial. 20ª, zona de expansão industrial. 21ª, zona especial de parque urbano. Parágrafo 1º. As zonas são delimitadas por limites do perímetro urbano, rios, vias e por divisas de lotes. Parágrafo 2º. O regime urbanístico para os lotes de ambos os lados das vias que limitam zonas diferentes será redigido pelo mapa de zoneamento, parte integrante desta lei. Artigo 3º. Modifica o artigo 27 do projeto de lei 030/2021, o qual terá a seguinte disposição. Artigo 27. A zona de urbanização específica corresponde à ocupação de chácaras de lazer nas bordas da represa de Rosana, em uma faixa de 3.000 metros, possuindo estritamente o caráter de chácaras. Artigo 4º. Esta emenda, depois de aprovada pelo plenário, deverá fazer parte da redação do referido projeto de lei. Terra Rica, Estado do Paraná, 29 de novembro de 2021, assinado por todos os vereadores. A emenda modificativa apresentada por todos os vereadores está em discussão. Terminada a discussão, passamos para a votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Emenda aditiva ao projeto de lei número 029/2021, súmula. Inclui dispositivos no projeto de lei 029/2021, artigo 1º. Acrescenta-se o artigo 33A do projeto de lei 029/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 33A. Unidades habitacionais agrupadas horizontalmente, sendo geminadas ou isoladas, com acesso independente para a via oficial de circulação, deverão observar as seguintes dimensões mínimas. Inciso 1º. Testada mínima para a via pública de acesso de 6 metros lineares. Está errado isso aqui. É no mínimo. É tudo aqui, ó. Não, está certo. Testada mínima para a via pública de acesso
de 6 metros lineares. Okay. Inciso 2º. Área mínima de 150 metros quadrados para cada unidade habitacional ou lote resultante do agrupamento. Parágrafo 2º. Esta emenda, depois de aprovada pelo plenário, deverá fazer parte da redação do referido projeto de lei. Terra Rica, Estado do Paraná, 29 de novembro de 2021. Victor Gabriel dos Santos, vereador. A emenda aditiva do vereador Victor Gabriel dos Santos se encontra em discussão. Terminada a discussão, passamos então para a votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Aprovada por todos os vereadores presentes. Emenda modificativa ao projeto de lei 029/2021, súmula. Modifica dispositivos no projeto de lei 029/2021. Artigo 1º. Modifica o artigo 18, inciso 7º, a linha C do projeto de lei 029/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 18, inciso 7º, a linha C. A fração ideal privada dos lotes das unidades autônomas terá área mínima de 150 metros quadrados quando destinado à edificação do uso residencial, de 360 metros quadrados quando destinadas ao uso empresarial e de 1.000 metros quadrados quando destinadas a uso industrial. Artigo 2º modifica o artigo 21, inciso 4º e inciso 8º, também o parágrafo 2º do projeto de lei 029/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 21. Nos loteamentos é obrigatório. Inciso 4º. Implantar rede de energia elétrica e iluminação de LED das vias públicas. Inciso 8º. A abertura, pavimentação definida e sinalização viária das vias. Parágrafo 2º. Para efeito dos dispositivos do inciso 8º deste artigo, é considerada definitiva a implantação de meio-fio com sarjeta e pavimentações com as espessuras mínimas a seguir. A linha A, concreto betuminoso usinado a quente, CBUQ, em vias locais com espessura mínimas de 3 centímetros, em vias coletoras e demais vias com espessuras mínimas de 4 centímetros. A linha B, paralelepípedo, bloquete ou paver, em vias locais com espessuras mínimas de 6 centímetros, em vias coletoras e demais vias com espessuras mínimas de 8 centímetros. Artigo 3º. Esta emenda, depois de aprovada pelo plenário, deverá fazer parte da redação do referido projeto de lei. Terra Rica, Estado do Paraná, 29 de novembro de 2021. Victor Gabriel dos Santos, vereador. Uma correção na emenda aditiva do artigo 1º, que acrescenta-se o artigo 33A do projeto de lei, número 029/2021, quando em votação o vereador Cristiano votou contrário. Então, foram 7 votos a favor. A emenda modificativa apresentada pelo vereador Victor Gabriel dos Santos, que foi lida há pouco, está em discussão. Terminada a discussão, passamos então para a votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestem. Aprovada por todos os vereadores. Emenda modificativa ao projeto 030/2021, súmula. Modifica dispositivos no projeto 030/2021, artigo 1º. Modifica os incisos 1º, 2º e 3º do artigo 24 do projeto de lei 030/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 24.
Inciso 1º, Zona Residencial 1, que corresponde ao uso residencial de baixa densidade populacional, de ocupação horizontal e vertical de até 3 pavimentos. Inciso 2º, Zona Residencial 2, que corresponde ao uso residencial de média densidade populacional, de ocupação horizontal e vertical de até 3 pavimentos. Inciso 3º, Zona Mista, que corresponde ao uso comercial e residencial de alta densidade populacional, de ocupação vertical, com predominância de comércio e serviços vicinais em geral, preferencialmente no térreo, com até 3 pavimentos. Artigo 2º. Modifica o artigo 28 do projeto de lei 030/2021, o qual terá a seguinte redação: artigo 28. O eixo central destina-se ao uso e ocupação predominante de comércios e serviços centrais, atividades de animação e concentração de empregos, além de abrigar o uso habitacional de alta densidade com ocupação verticalizada, com 7 pavimentos, podendo ter até 10 pavimentos com outorga onerosa. Artigo 3º. Modifica-se a tabela 1, parâmetros de ocupação prevista no parágrafo único do artigo 12 do projeto de lei 030/2021, o qual terá a seguinte redação: artigo 12, parágrafo único, a tabela a seguir define os parâmetros de uso e ocupação para as diferentes zonas definidas nesta lei. Artigo 4º. Esta emenda, depois de aprovada pelo plenário, deverá fazer parte da redação do referido projeto de lei. Terra Rica, Estado do Paraná, 29 de novembro de 2021, Victor Gabriel dos Santos, vereador. A emenda modificativa do vereador Victor Gabriel dos Santos se encontra em discussão. Terminada a discussão, passamos para a votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Emenda aditiva ao projeto de lei 029/2021, súmula. Inclui dispositivos no projeto de lei 029/2021, artigo 1º. Acrescenta os artigos 15A e 15B no projeto de lei 029, os quais terão a seguinte redação: artigo 15A. Havendo viabilidade da implantação do loteamento, o interessado apresentará o projeto de loteamento de acordo com as diretrizes definidas pela Prefeitura Municipal, composto de: parágrafo 1º, planta de situação da área a ser loteada em 2 vias, com as seguintes informações: primeiro, orientação magnética e verdadeira. Segundo, equipamentos públicos e comunitários existentes num raio de 1.000 metros. Terceiro, subdivisão das quadras em lotes com as respectivas dimensões e numerações. Quarto, dimensões lineares e angulares do projeto com raios, cordas, pontos de tangência e ângulos centrais das vias e cotas do projeto. Quinto, sistema de vias com respectivas larguras. Sexto, curvas de nível, atuais e projetadas, com equidistância de 1 metro. Sétimo, perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação. Oitavo, indicação de marcos de alinhamento e nivelamento localizados no ângulo de curva e vias projetadas. Nono, a edificação das áreas que perfazem no mínimo de 35% da área total loteada e que passarão ao domínio do município, e outras informações em resumo sendo: a linha A, área total de parcelamento; a linha B, área total de lotes; a linha C, área pública, a saber, área destinada à circulação, área verde, área destinada a equipamentos comunitários, praças e jardins.
Parágrafo 2º. Memorial descritivo em 4 vias contendo obrigatoriamente, primeiro, denominação do lote. Segundo, a descrição sucinta do loteamento e suas características. Terceiro, as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas. Quarto, indicação das áreas que passarão ao domínio do município no ato do registro do loteamento. Quinto, a numeração dos equipamentos urbanos comunitários e dos serviços públicos é de utilidade pública, já existente no loteamento e adjacência e dos que serão implantados. Sexto, limites e confrontações, a área total do loteamento, a área total dos lotes, a área total da área pública, discriminando as áreas de circulação, a área das praças e demais espaços destinados e equipamentos comunitários total das áreas de utilidade pública com suas respectivas porcentagens. Parágrafo 3º. Deverão ainda fazer parte do projeto de loteamento as seguintes peças gráficas, referente às obras de infraestruturas exigidas, que deverão ser previamente aprovadas pelos órgãos competentes. Primeiro, anteprojeto da rede de escoamento das águas pluviais e superficiais, canalização em galerias ou canal aberto, com indicação das obras de sustentação, muros de arrimo, pontilhões e demais obras necessárias para a conservação dos novos logadouros. Segundo, anteprojeto de rede de abastecimento de água. Terceiro, anteprojeto de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública. Parágrafo 4º. Todas as peças do projeto definitivo deverão ser assinadas pelo requerente e responsável técnico, devendo o último mencionar o número de seu registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CREA, desta região e o número do registro na Prefeitura. Parágrafo 5º. As pranchas de desenho devem obedecer à normatização da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Parágrafo 6º. O prazo máximo para estudo e aprovação do anteprojeto, após cumprida todas as exigências da Prefeitura Municipal pelo interessado, será de 60 dias. Artigo 15b. A aprovação do projeto de arruamento, loteamento ou desmembramento não implica em nenhuma responsabilidade por parte da Prefeitura Municipal quanto a eventuais divergências referentes às dimensões de quadras ou lotes. Quanto ao direito de terceiro em relação à área arruada, loteada ou desmembrada, nem para quaisquer indenização decorrente e traçados que não obedeçam os arruamentos de plantas limítrofes para antigas ou as disposições legais aplicáveis. Artigo 2º. Acrescenta-se o parágrafo 3º no artigo 21 do projeto 029/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 21. Parágrafo 3º. Em áreas pertencentes zonas de urbanização específicas, são dispensáveis as exigências contidas no inciso 3º, podendo ser adotadas uma solução de escoamento individual. E parágrafo 8º, referente à pavimentação definida das vias. Artigo 3º. Acrescenta-se os artigos 27A e 27B no projeto de lei 029/2021, os quais terão a seguinte redação. Artigo 27A. O parcelamento do solo para fins urbanos não poderá interromper o prolongamento das vias públicas existentes ou projetadas, bem como as demais vias classificadas na Lei de Sistema Viário do município. Artigo 27b. Os lotes que possuam cadastro imobiliário e ou contrato com firma reconhecida das assinaturas até 31 de dezembro de 2021 terão um prazo até 31 de dezembro de 2023
para regularizar a situação do imóvel junto ao cadastro imobiliário municipal, os quais terão desmembramentos se tiverem dimensões mínimas de 125 metros quadrados e testada mínimas de 5 metros quadrados. Artigo 4º. Acrescenta-se os artigos 37A, 37B e 37C no projeto de lei 029/2021, os quais terão a seguinte redação: artigo 37A. É obrigatória a implantação na instituição de condomínio por unidades autônomas de rede de abastecimento de água potável, energia elétrica, drenagem pluvial, esgoto sanitário e vias de circulação com pavimentação definitiva. Parágrafo único. Para a implantação de condomínios na zona de urbanização específica, é dispensável a execução de pavimentação definitiva. Artigo 37b. Quando as glebas ou lotes em que se pretenda a implantação do condomínio não forem servidos pelas redes públicas de água e energia elétrica, tais serviços serão implantados e mantidos pelos condomínios. Parágrafo único. A implantação das redes descritas neste artigo deverão ser comprovadas previamente mediante projetos técnicos elaborados e submetidos à aprovação dos órgãos responsáveis pelas análises do projeto. Artigo 37c. A instituição de condomínios por unidade autônomas obedecerá os seguintes requisitos. Inciso 1º. Dimensões máximas da área comum serão de 40% da área total do condomínio. Inciso 2º. As áreas livres de uso comum para jardins, acesso e equipamentos de lazer e recreação serão de no mínimo 10% da área total do condomínio. Inciso 3º. Acesso à via pública adequado ao trânsito de circulação e pedestres e vias de circulação interna com caixa de rolamento com largura não inferior a 6 metros e passeios com largura mínima de 1,50 metros, 1,50 centímetros em ambos os lados. Inciso 4º. Adequação do uso pretendido à zona conforme estabelece a Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural. Artigo 5º. Acrescenta o parágrafo único no artigo 38 do projeto 029/2021, os quais terão a seguinte redação. Artigo 38, parágrafo único. Esta exigência não se aplica aos condomínios residenciais horizontais situados na zona de urbanização específica. Artigo 6º. Esta emenda, depois de aprovada pelo plenário, deverá fazer parte da redação do referido projeto de lei. Terra Rica, 29 de novembro de 2021, assinado por todos os vereadores. A emenda aditiva, proposta por todos os vereadores, se encontra em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Suzete. Esse prazo para documentação foi combinado que ele seria indeterminado, e aí está com data. Muito bem, levantou um ponto aí. A vereadora, os demais vereadores, concordam? Nós vamos passar novamente. Peço a palavra. Continua com a palavra, vereador Cristiano. Foi acordado com todos os vereadores um prazo indeterminado, certo? Vai modificar, vai para... Nós vamos passar para o jurídico, então, para ele fazer a modificação, tá? Entrando com a redação certa, onde consta em ata o ponto que veio redigido errado, que faltou. Tá? A emenda continua em discussão. Na verdade, essa emenda foi proposta com um amparo técnico de engenharia, e o que foi proposto foi sim um prazo determinado para essa regularização, sendo que não pode ser com um prazo indeterminado, segundo os técnicos de engenharia. Continua em discussão, vereadora Suzete.
Então passa esse prazo para frente. Põe 2030, vencimento dele. Pronto, simples e fácil. Continua em discussão. Vamos levantar juridicamente, né, o ponto que foi abordado pelos vereadores a Suzete, o Cristiano e o Victor. E, sendo constitucional, nós vamos incluir, então, na emenda. Passando agora diretamente para o jurídico da casa. Vamos aguardar o jurídico, então, para que eu possa passar para o jurídico a emenda. Vamos dar 5 minutos, tá? Para que todos possam aí, então, ir ao banheiro, e a gente volta, então, colocando essa emenda que está em discussão.
Muito bem, continuamos então com a nossa sessão, colocando a emenda que entrou em discussão, com a mudança na redação que foi levantada pelos vereadores Suzete e Cristiano, também o vereador Victor. Peço ao primeiro secretário que leia, então, o artigo que foi modificado. Artigo 3º. Acrescenta-se os artigos 27A e 27B no projeto de lei número 029/2021, os quais terão a seguinte redação. Artigo 27A. O parcelamento de solo para fins urbanos não poderá interromper o prolongamento das vias públicas existentes ou projetadas, bem como as demais vias classificadas na Lei de Sistema Viário do município. Artigo 27A. Os lotes que possuam cadastro imobiliário e ou contratos com firma reconhecida das assinaturas até 31 de dezembro de 2021 terão o prazo até 31 de dezembro de 2030 para regularizar a situação do imóvel junto ao cadastro imobiliário municipal, os quais serão desmembrados se tiverem as mesmas dimensões mínimas de 125 metros quadrados e testada mínima de 5 metros quadrados. Artigo 6º, esta emenda entra em vigor depois de aprovada pelo plenário e passará a fazer parte da redação do referido projeto de lei. Terra Rica, Estado do Paraná, 29 de novembro de 2021, assinado por todos os vereadores. A emenda continua em discussão. Terminada a discussão, passamos então para a votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, e os que discordam, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Emenda supressiva ao projeto de lei 032/2021, súmula. Suprime dispositivos no projeto de lei 032/2021. Artigo 1º. Suprime-se o artigo 37 do projeto de lei número 032/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 37. Os muros de alvenaria ou material similar, levantados nos alinhamentos dos logradouros, não poderão ter altura superior a 80 centímetros, não computados os muros de arrimo. Parágrafo 1º. Esta altura poderá ser complementada com materiais que permitam a continuidade visual, grades, telas e similares. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, poderá o muro ter altura de 2 metros, até 50% de sua testada, limitados a 15 metros lineares. Parágrafo 3º. Em terrenos de esquina, não será permitida o fechamento com muros, com altura superior a 80 centímetros, no encontro das testadas que formam a esquina, e no mínimo 5 metros para cada lado. Parágrafo 4º. Os terrenos ainda não ocupados deverá ser executado com mureta de 60 centímetros de alturas no alinhamento predial. Artigo 2º. Esta emenda, depois de aprovada pelo plenário, deverá fazer parte da redação do referido projeto de lei. Terra Rica, Estado do Paraná, 29 de novembro de 2021, assinado por todos os vereadores. A emenda supressiva, ela se encontra em discussão. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Victor. Na verdade, essa emenda foi proposta, mas eu acredito que a gente não deva limitar a questão dos muros. Né? Acredito que fica a critério de cada cidadão terra-riquense para fazer essa parte. Continua em discussão. Supressiva está sendo tirada do plano diretor isso daí, né? É isso que eu estou entendendo? É, ela está sendo tirada do plano diretor, correto? Sim. Então, tá bem.
Então é isso mesmo. É retirado. Com a palavra, vereador Agora é isso a Cristiano. dúvida, vai ser tirada, não vai ser incluída, né? Tudo certo? Discussão? Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Emenda modificativa ao projeto de lei 031/2021, súmula. Modifica dispositivos no projeto de lei 031/2021, artigo 1º. Modifica o inciso 5º do artigo 5º do projeto de lei 031/2021, o qual terá a seguinte redação: artigo 5º, inciso 5º. Calçadas ou passeio é a parte do logradouro destinada ao trânsito de pedestre, segregada e em nível diferente da via, dotada quando possível de mobiliário urbano, sinalização e no mínimo 10% de vegetação em áreas residenciais, sendo facultado em área comercial. Artigo 2º. Modifica os incisos 1º e 2º do artigo 13 do projeto de lei 031/2021, o qual terá a seguinte redação: artigo 13, inciso 1º, prolongamento da PR-180 até a Avenida James Patrick Clark, com continuidade pela Avenida Ercília Damiani. Inciso 2º, Avenida Ercília Martins Damiani. Artigo 3º, modifica o inciso 2º do artigo 15 do projeto de lei 031/2021, o qual terá a seguinte redação: artigo 15, inciso 2º, Cláudio Domingos Solete. Artigo 4º, esta emenda, depois de aprovada pelo plenário, deverá fazer parte da redação do referido projeto de lei. A emenda modificativa, ela se encontra em discussão. Palavra. A emenda apresentada pelo vereador Victor Gabriel dos Santos. Essa emenda é só fazendo correção no nome de ruas e avenidas que estavam erradas no plano diretor. Então, essas ruas, como por exemplo, a Avenida Cláudio Domingos Solete, estava nomeada como Rua Euclides da Cunha. Então, só corrigindo a questão dos nomes que foram mudados pelas leis municipais, então só fazendo uma correção no plano diretor. Peço a palavra. Continua em discussão, vereadora Thaís. Eu queria saber sobre o início, que fala sobre a questão das calçadas. É isso que eu não entendi, o início. Para concluir, senhora presidente. Para concluir, vereador Victor. O inciso 5º, que fala o artigo 5º também, como está retirando 10% de permeabilidade dentro dos lotes, que era 25% e passou a ser 15%, através da emenda apresentada, aí foi proposto 10% nas calçadas, que aí serão as calçadas ecológicas. Para concluir, a vereadora Thaís. Eu concordo com uma parte. Sim, entendi. Que é a questão do nome das ruas. Alteração do nome. Concordo plenamente com tudo isso. Agora, eu não concordo com a calçada ecológica. Muito bem, continua em discussão. Vereadora Suzete. Concordo com a vereadora Thaís. Também a primeira parte desse projeto de lei eu não concordo. Com a mudança de rua, tudo bem. Da primeira parte da calçada, não. Continua em discussão, os vereadores. Neste momento, então, peço mais 5 minutos, então, para que a gente possa consultar o nosso jurídico para ver as adequações em comum acordo entre todos os vereadores.
Vamos. Muito bem, voltamos então para a nossa sessão ordinária. A aprovação das emendas do plano diretor. A emenda que houve discussão, vou passar a palavra para o nosso primeiro secretário para estar, então, lendo a nova redação. Foi retirado o artigo qual? Primeiro. Sendo que foi retirado o artigo 1º, conforme orientação do nosso jurídico da Casa e também a aceitação do vereador que propôs a emenda, que é o vereador Victor. Emenda modificativa ao projeto de lei 031/2021, súmula, modifica dispositivos no projeto de lei 031/2021, artigo 1º, modifica-se os incisos 1º e 2º do artigo 13 do projeto de lei 031/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 13.
Inciso 1º, prolongamento da PR-180 até a Avenida James Patrick Clark, com continuidade pela Avenida Ercília Martins Damiani. Inciso 2º, Avenida Ercília Martins Damiani. Artigo 2º, modifica o inciso 2º do artigo 15 do projeto de lei 031/2021, o qual terá a seguinte redação. Artigo 15, inciso 2º, Cláudio Domingos Solete. Artigo 3º, esta emenda, depois de aprovada pelo plenário, deverá fazer parte da redação do referido projeto de lei. Terra Rica, 29 de novembro de 2021, Victor Gabriel dos Santos, vereador. A emenda modificativa do vereador Victor Gabriel dos Santos se encontra em discussão. Terminada a discussão, passamos então para a votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Não, menos uma que é bom deixar em ato. Está em votação. Plano diretor de uso e ocupação do solo urbano e rural de Terra Rica, sendo o projeto de lei 025, 026, 027, 028, 029, 030 e 031/2021, que institui a política de desenvolvimento urbano. O plano diretor, o projeto do plano diretor, ele está em discussão com as emendas. Lembrando que uma emenda foi rejeitada, né, a emenda proposta pelo vereador Cristiano Gomes Francisco. Terminada a discussão, passamos então para a votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes, em primeira votação, o projeto de lei do plano diretor. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, amanhã nós teremos extraordinária às 11h e 11h30. Na sequência, nós vamos tentar marcar as reuniões que foram tratadas hoje para discutir os dois projetos que se encontram na casa. Não tendo mais matéria, na ordem do dia, em nome de Deus e do povo, declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa noite.